A Ordem Nacional do Mérito Científico nunca esteve assim tão sob os holofotes como nas últimas semanas. Isso por uma série de erros da imprensa e do Bolsonaro, isso com graves repercussões que eu vou explicar aqui. Vou explicar aqui nesse vídeo o que é essa ordem, quais são as regras, vou mostrar para vocês aqui essas regras, como que as coisas são decididas e quais são os acontecimentos muito preocupantes das últimas semanas, tá bom? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor pela PUC de São Paulo e sou pesquisador. E o objetivo desse canal aqui é fazer uma discussão sobre ciência, né, sobre os fatos contemporâneos, sob uma ótica, né, da racionalidade científica e sobre carreira acadêmica, né, mestrado, doutorado, esse tipo de coisa. Esse é o objetivo. Não é uma página político-partidária. Claro que cada um pode ter as suas predileções, mas não é o meu objetivo aqui. De modo que, é claro que eu vou falar aqui, por exemplo, nesse vídeo sobre o presidente Bolsonaro e em vários outros vídeos eu falo sobre pessoas que estão no poder, porque é óbvio que muitos dos fatos sociais decorrem de quem tem esse poder, mas não é uma avaliação, um julgamento geral sobre essas personalidades. Tanto que eu já fiz aqui outros vídeos falando sobre política de educação e sempre apontando aí o governo bem alinhado com as evidências científicas. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para o foco e não para o todo global, que é papel de outros canais que têm essa proposta, né? Pois bem, vamos olhar especificamente para essa questão da Ordem Nacional do Mérito Científico, ok? Vamos começar com a sua fundação. Quem que inventou isso daí? Foi o Itamar Franco. O Itamar Franco publicou um decreto em 1993 estabelecendo, instituindo este prêmio e as regras que o ordenavam. Essas regras foram revogadas por um outro decreto em 1998 pelo Fernando Henrique Cardoso e o próprio Fernando Henrique Cardoso também fez um outro decreto, mais uma vez revogando as regras de 98 no ano de 2002. As regras de 2002 ainda são válidas, ainda que tenham sido ligeiramente modificadas em 2015 pela Dilma Rousseff e em 2019 já no governo do Bolsonaro. Mas as regras básicas são de 2002, certo? As que estão em vigor ainda hoje. E a gente vai olhar aqui o decreto e o que ele diz sobre isso. E é a partir do conhecimento disso aqui é que a gente pode olhar para como a mídia se comportou, como a imprensa se comportou e como que o Bolsonaro e os cientistas têm se comportado em relação ao mérito. Então vamos olhar aqui para o decreto, para a gente ter um olhar assim bem claro, bem objetivo sobre o tópico, tá? Vamos aqui, eu estou colocando na tela, olhem lá, o decreto 4.115, de 6 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a Ordem Nacional do Mérito Científico e dá outras providências. Nós não vamos ler aqui todo o decreto, porque vocês podem baixar aí nas suas casas, já tem aqui o número, né? É só você entrar na internet. Eu vou falar só dos pontos centrais para nós, para essa discussão aqui, ok? Vamos lá. Artigo 2º. A Ordem Nacional do Mérito Científico tem por finalidade condecorar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à ciência, à tecnologia e à inovação. Esse é o objetivo, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º aqui do artigo 3º. O presidente da República é o grão-mestre da ordem. Certo? O presidente da República é o grão-mestre da ordem. E o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação é o chanceler. Isso já está desde a primeira formação. Isso aqui não é invenção de agora, tá? É o chanceler. Então, aí, viemos ao primeiro grande problema e o primeiro erro da imprensa ao veicular que o Bolsonaro tinha condecorado a si mesmo. Não é verdade. Só o que ele fez é regularizar, né, atualizar a documentação da ordem, à medida que os primeiros decretos foram publicados. Era essa a função daquilo ali. Então, ele já é o grão-mestre, por ser presidente da República. Assim foi o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Temer e também o Bolsonaro. Não há nenhuma novidade, né, nisso. E o ministro de Estado da Ciência também. Só que foi atualizado o nome do ministério. Então, isso já é estabelecido, essa é a regra. E houve um grande escândalo das pessoas, né? Nossa, o Bolsonaro condecorou a si mesmo. Não, não foi isso que aconteceu. Então, neste caso, neste primeiro momento, não houve erro. Houve depois, e vocês vão ver aqui.
Então, a imprensa se equivocou, inclusive depois publicou retratação, porque é assim que a imprensa faz, a imprensa tem compromisso com a verdade, com os fatos. Quando está demonstrado que ela se equivocou, ela publica retificando. Perfeito, esse é o comportamento. É natural que, eventualmente, se erre, mas tem que tomar sempre muito cuidado com isso, né? Voltando aqui ao decreto, ok? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco e vamos para o artigo 10º, que vai falar sobre a comissão técnica, né? Quem é que compõe a comissão técnica? 3 membros, né? São 9 membros ao total, 3 da Academia Brasileira de Ciências. A Academia Brasileira de Ciências vai lá, indica, 3 pessoas aqui que vão fazer parte, ok? 3 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela indica mais 3 pessoas. E 3 de livre escolha do chanceler. Um deles será o presidente. O chanceler, portanto, é um ministro do governo, é o governo, portanto, que indica 3. O governo indica 3, a sociedade civil e instituições super respeitadas e, de fato, representativas dos cientistas indicam outros 6. Portanto, a sociedade civil, os cientistas têm a maioria dentro deste colegiado. Vamos continuar. O parágrafo 2º do artigo 3º, o quórum da reunião e o quórum de aprovação da comissão técnica é de maioria absoluta, ou seja, é preciso ter uma maioria absoluta, se nós estamos falando de 9 pessoas, nós estamos falando aí de pelo menos 5 pessoas, para aprovar quaisquer nomes aí. Portanto, é impossível para o governo aprovar uma pessoa sozinha, é preciso que haja ao menos uma parte da sociedade civil votando em favor de alguma coisa. Então, vamos lá, continuando. Da admissão, promoção, exclusão e concessão da medalha. Como que essa medalha é concedida? No artigo 18 está aqui. Admissão, promoção ou exclusão de membro e a concessão da Medalha Nacional de Mérito Científico são feitas em ato do Presidente da República. O ato é dele. Mediante proposta do chanceler, após manifestação favorável do Conselho da Ordem. Então é preciso que o Conselho da Ordem avalie quem são as pessoas que foram indicadas, tem aqui todo o processo, como é que você indica, que documento você junta, está tudo aqui descrito no decreto. E aí, esse grupo aprova, quando eles aprovam, vai para o chanceler encaminha para o presidente da República e ele faz o ato. Então, ele fez um ato de homenagem a uma série de cientistas que foram apreciados por este colegiado. E aí que mora a grande questão. A imprensa começou a descrever também, e corretamente, que várias das pessoas que tinham ali ganhado este prêmio, essa medalha, tinham pesquisas que se opunham àquilo que o governo vem defendendo em relação a algumas pautas, notoriamente é a Covid-19 e a questão da sexualidade, da transexualidade. Eu já vou falar dessas 2 pessoas, tá? E 2 dessas pessoas que foram agraciadas tiveram a medalha, a homenagem revogada pelo governo. Aí é que entra o gravíssimo problema que nós passamos a enfrentar. São 2 pessoas, dois pesquisadores, eu vou falar aqui deles, que tiveram a sua homenagem revogada. É o Marcos Vinícius Guimarães Lacerda e a professora Adele Schwartz Benzaken. Quem são essas pessoas e por que houve essa revogação? Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou colocar os links embaixo, então você pode ler lá e conferir. O professor Marcos Lacerda, ele publicou uma pesquisa super influente, num periódico estrangeiro muito influente, que é o JAMA, né? Sobre a cloroquina. É um estudo muito bem feito, com 2 grupos experimentais e um grupo controle, demonstrando que a cloroquina não tem benefícios para pessoas com Covid-19. Nem de uma forma que ele testou, nem de outra forma de administração que ele também testou. Isso se soma a um corpo enorme de pesquisas no mundo inteiro que demonstrou inequivocamente hoje que cloroquina não serve para absolutamente nada na Covid-19. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa feita por ele, apresentando os dados com muito rigor científico, tudo isso, né? Veja, se tivesse lá, as pessoas tivessem melhorado, ele teria publicado a mesma coisa. Há mecanismos de controle muito sérios nesse processo. Ok? Então, ele, digamos assim, foi um nome de destaque no cenário brasileiro, junto com outros pesquisadores do mundo aí, que demonstraram que a cloroquina não funciona. E a professora Adele Benzaken, ela hoje trabalha na Fiocruz, da Amazônia, mas ela era funcionária do Ministério da Saúde.
e lá ela coordenava o programa de DST-AIDS e ela fez a atualização de uma cartilha que é destinada a homens transexuais, e nessa cartilha havia algumas imagens, e isso foi considerado pelo governo Bolsonaro como um desrespeito às famílias, uma coisa assim, conforme as palavras do então ministro da Saúde, o Mandetta, e ela foi demitida, ela foi exonerada, né, do cargo. E aí, eles dois tiveram a homenagem revogada agora. Revogada. Vamos olhar o que diz a portaria sobre isso, tá? O decreto, desculpe, de regulamentação sobre isso. Vamos voltar aqui. Temos aqui, no artigo 23, será excluído da ordem o membro, personalidade nacional ou estrangeiro que cometer 1. Crime de plágio ou improbidade científica. 2. Crime sujeito à pena de reclusão com sentença transitada em julgado. 3. Improbidade administrativa. Algum desses atos foram cometidos pelos professores aqui descritos? Não. Então por que eles foram punidos com essa revogação? Porque eles se comportaram segundo a ciência, segundo as evidências disponíveis. Eles produziram ciência, publicaram ciência e por isso foram punidos. E não é só eles que foram punidos. O comportamento de se comportar em favor das evidências, defender as evidências, é que foi punido. Isso é muito grave para o Brasil. Muito, muito, muito grave para o Brasil. Existe, de fato, uma política sistemática do governo hoje de desacreditar todas as evidências científicas concernentes com a Covid-19, de desacreditar as vacinas. Tem aí a portaria cujo objetivo é defender os antivacinas, proteger os antivacinas, o grupo antivax, né? Eu já publiquei um outro vídeo sobre isso. Tem um monte de declaração absurda em relação a isso, por exemplo, que vacina pode aumentar o risco de AIDS, umas coisas assim completamente absurdas. E aí, mais este fato aqui é muito grave. Ele não é um ataque só a essas duas pessoas, ele é um ataque à ciência. Ele é um ataque à forma de se comportar cientificamente. E aí, por conta disso, houve uma reação em cadeia do mundo da ciência, né? O epidemiologista César Victoria, por exemplo, que tinha recebido também a homenagem, ele se retirou, ele recusou. E aí, junto com ele, assinaram uma carta, né, 20 outras pessoas também recusando essa homenagem. Eu vou ler aqui o nome desses cientistas. Professor Aldo Ângelo Moreira Lima, Aldo José Gorgati Zarbin. Desculpa se eu falar o nome de alguém errado aqui, tá? Mas eu não os conheço. Alfredo Wagner Berno de Almeida, Anderson Stevens Leônidas Gomes, Ângela de Luca Rebelo Wagner, Carlos Gustavo Tam de Araújo Moreira, César Gomes Victora, Cláudio Landim, Fernando Garcia de Mello, Fernando de Queiroz Cunha, João Cândido Portinari, do Projeto Portinari, né? José Vicente Tavares dos Santos, Luiz Antônio Martinelli, Maria Paula Cruz Schneider, Marília Oliveira Fonseca Goulart, Neuza Ramada, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Paulo Sérgio Lacerda Beirão, Pedro Leite da Silva Dias, Regina Peckelman Marcos, Ronald Sintra Schelar. Eles publicaram uma renúncia coletiva. O professor historiador Luiz Felipe de Alencastro também declarou nas suas redes sociais a recusa, né, da comenda. E esse grupo inteiro, esse grupo de cientistas, ele está muito preocupado com o ataque à ciência. E junto com ele, portanto, duas associações, as duas que fazem parte da comissão técnica, né, publicaram notas muito duras. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPPC, publicou uma nota muito clara, muito sintética, mas muito clara, de repúdio a essa revogação. E a Academia Brasileira de Ciências publicou uma nota duríssima, né, descrevendo como que você atacar cientistas é uma característica muito clara de regimes autoritários, como, por exemplo, o stalinismo soviético, como o nazismo na Alemanha. São comportamentos muito claros, não só deles, mas muitos outros lugares, o maoísmo na China. São comportamentos muito, muito graves. O ataque à ciência, a jornalistas e a advogados são características muito, muito claras, muito límpidas, né,
de sociedades autoritárias, e a gente vem reconhecendo esses sinais, vários desses sinais, desses grupos que são pilares da democracia, de qualquer democracia. Então, realmente é muito importante o comportamento desses cientistas, de se posicionar muito claramente em relação a essas coisas. Eu aqui estou também me manifestando muito claramente, dizendo o quão absurdo, perigoso e autoritário é esse tipo de comportamento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque à medida que os cientistas são pressionados a não publicar aquilo que está nas evidências, a não ser fiel aos dados que são produzidos, isso gera uma dinâmica em que um conhecimento chamado de científico, né, mas que não é, pode ficar aí simplesmente à mercê de um certo grupo político, qualquer que seja ele. Né? O cientista ele não pode ter compromisso com nenhum desses grupos políticos na sua prática científica. Então isso é muito importante e, portanto, esse momento é muito grave. E eu vou pedir para vocês agora que querem acompanhar esse cenário da ciência no Brasil para se inscreverem aqui no canal, dar uma curtida aqui, envia esse vídeo para outros lugares para as pessoas saberem do que se trata, essa treta aí da ordem, e se inscreva aqui no canal, porque esse é o papel que a gente tem feito aqui. Eu estou publicando várias coisas interessantes, aí você pode acompanhar o cenário da ciência e encarar os fatos aí contemporâneos através dessa racionalidade científica, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau.